Você sabia que homens que têm impotência sexual, dificuldade de ereção, têm mais chance de ter um infarto do coração ou um AVC isquêmico? Os vasos sanguíneos, eles carregam, né, oxigênio, nutrientes para todos os nossos tecidos. A parte mais interna dos nossos vasos sanguíneos é formada por um tecido chamado endotélio, que é uma camada de células que ficam ali dentro, que tem um metabolismo espetacular e extremamente necessário para o nosso corpo. Esses vasos sanguíneos, eles têm que ter a capacidade de se vasodilatar para aumentar o fluxo sanguíneo, para levar mais sangue para determinado tecido ou órgão, ou ele também tem que ter a capacidade de se vasocontrair, fazer vasoconstrição. Para quê? Para reduzir o fluxo de sangue para aquele órgão. Isso é necessário para manter pressão arterial, para na hora da digestão pegar o sangue do teu corpo inteiro e jogar para o teu estômago, por isso que dá aquela soneira depois do almoço, esse tipo de coisa. Quem faz isso são os vasos sanguíneos. Então a capacidade do vaso dilatar ou vasocontrair é extremamente necessário para a gente ter saúde. Um dos grandes responsáveis pela vasodilatação dos nossos vasos sanguíneos é um gás que também é um radical livre, produzido pelo endotélio, chamado óxido nítrico. Ele é responsável por vasodilatar os nossos vasos sanguíneos. Então, se você precisa, por algum motivo, vasodilatar um vaso sanguíneo para melhorar a circulação ali naquele local, o óxido nítrico é um dos principais. Para que um homem possa ter uma ereção peniana, é necessário que ele consiga fazer essa vasodilatação ali no pênis, para que vá mais sangue para o pênis, os corpos cavernosos possam se encher de sangue. E, portanto, um dos principais responsáveis pelo homem ter uma ereção e manter uma ereção é o óxido nítrico. Agora que você entendeu mais sobre o óxido nítrico, o endotélio, a vasodilatação, agora você consegue entender um dos principais mecanismos pelo qual então o homem não tem ereção, que é o quê? É uma má produção de óxido nítrico. Para que ele tenha essa má produção de óxido nítrico, ele tem que ter uma disfunção de quem produz, que no caso é o endotélio, que está naquela camadinha interna, mais íntima do vaso sanguíneo. Então vamos fazer aqui uma matemática. Se o homem tem ali uma disfunção de endotélio, que ele não consegue produzir o óxido nítrico, então ele não consegue ter uma ereção peniana. Mas se ele tem essa disfunção do endotélio, então quer dizer que no restante do corpo ele também vai ter essa má produção de óxido nítrico, não é mesmo? Ok, então fica com essa informação aí na mente. Vamos para o coração agora. O coração tem artérias, tem vasos sanguíneos ali que são responsáveis em levar o sangue para nutrir o miocárdio, que é o músculo do coração. Se algum desses vasos sanguíneos é ocluído temporariamente, então não vai sangue para aquela região que esse vaso nutre. Então, naquele local vamos ter o infarto. Existem diversas maneiras, existem diversos tipos de infarto, de todos os tipos. Eu repito, todos os tipos de infarto do coração têm em maior ou menor grau a dificuldade ou a inabilidade de você vasodilatar aquele vaso sanguíneo. Por que nesse vaso sanguíneo teve essa inabilidade, essa dificuldade de vasodilatar? Não produziu óxido nítrico. Se ele não produziu óxido nítrico, então quer dizer que ele tem uma disfunção endotelial. Agora a gente faz a correlação, então, a integração da informação de que uma dificuldade de ereção e um infarto do coração estão correlacionados. Como? Pela disfunção da vasodilatação, que é o quê? A má produção de óxido nítrico. Então, portanto, se você é um homem que já tem esse problema de disfunção de ereção, você não consegue manter uma ereção, muito provavelmente você tem disfunção endotelial, o que muito provavelmente pode te levar futuramente até um infarto do coração. Quando nós pensamos no AVC isquêmico, os princípios são os mesmos, mas é a inabilidade do vaso cerebral dilatar. Então, essa inabilidade é feita o quê? É pela falta de produção de óxido nítrico, que é pela disfunção endotelial. Então, se o homem tem disfunção erétil, ele tem um fator de risco para ter o quê? Um AVC isquêmico. E existem diversas causas para um homem desenvolver disfunção endotelial. Não é a mérito desse vídeo, mas de qualquer maneira, independente de qual for a causa, ela tem que ser identificada e tem que ser corrigida para que a gente consiga ter um tratamento, consiga melhorar a disfunção erétil do paciente e possa fazer com que tenha uma prevenção maior contra o infarto ou contra um AVC isquêmico. Existem maneiras de a gente avaliar para ver se o homem está tendo ou não já disfunção endotelial, a falta ou não de produção de óxido nítrico. Um deles é através de um exame de imagem chamado termografia, que é um teste provocativo de óxido nítrico. A gente provoca ali o corpo do paciente e a gente vai vendo pela temperatura dele se ele consegue vasodilatar ou não num teste dinâmico. Eu vou fazer um vídeo mais específico com relação a esse exame para que vocês entendam melhor, mas eu quero que vocês já saibam, se você tem disfunção erétil, se você já infartou uma vez, é muito importante você fazer esse tipo de exame para avaliar se você está conseguindo ou não produzir esse óxido nítrico. Aqui eu quero abordar rapidamente duas das principais maneiras que a gente tem para estimular o nosso corpo a produzir o óxido nítrico. 3, na verdade. A
primeira delas é realmente você tirar o que está causando, né? Se você está causando disfunção endotelial, a gente tem que retirar essa causa, senão as outras vão ser tapar o sol com a peneira. Então, achar a causa e aniquilar com ela. Segunda, atividade física. É o principal fator que estimula a produção de dióxido nítrico. Mas atividade física aeróbica, nadar, correr, pedalar, fazer caminhada. Atividade aeróbica. Anaeróbica um pouco contribui isso aqui. Contribui um pouquinho, mas é pouco, entendeu? A aeróbica funciona muito bem para a produção de dióxido nítrico. O outro é a ingestão de um aminoácido essencial chamado arginina. Ela é a matéria-prima para a gente produzir o óxido nítrico. Então, se a gente suplementar um paciente, dar a arginina para ela, ou o paciente comer mais arginina, aí sim é um prato cheio para você ter matéria-prima e estimular a produção do óxido nítrico. Entende? Então, com isso, tendo essa alimentação mais adequada, fazendo atividade física, retirando a causa, a gente consegue melhorar tanto a disfunção erétil no paciente, quanto ajudar a prevenção de um infarto ou um AVC isquêmico. Já que a gente está falando sobre isso aqui, se você tem qualquer alteração vascular, paciente tem ali uma insuficiência venosa, tem varizes, então estamos falando de homens e mulheres. Então quer dizer que provavelmente você já tem uma disfunção endotelial. Já é um fator de risco para você fazer um infarto, fazer um AVC. Então é muito importante, se você já tem essas alterações, já procurar um médico, fazer essa avaliação, começar a fazer um tratamento preventivo para que isso não venha a lhe custar caro, que pode lhe custar a vida muitas vezes. Tá ok? Espero que essa informação tenha sido extremamente útil para você e muito obrigado e até a próxima.